Olá, turma! Nessa aula eu vou corrigir com vocês as atividades da terceira semana do PET 3. E o primeiro exercício que o PET traz é o seguinte: esboce o gráfico da função y igual a 5 elevado a x para valores de x no intervalo de menos 2 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Então isso quer dizer que a gente vai considerar aqui como valores de x, números que vão de menos 2, inclusive o menos 2, até o 2, inclusive o 2. A nossa função é f de x igual a 5 elevado a x. O que a gente já pode observar é que o valor de a é um número maior que 1, portanto, nós temos uma função crescente. O nosso gráfico vai ser uma curva subindo. Para construir essa curva, eu vou montar uma tabela onde eu vou atribuir valores para x, para eu substituir na minha fórmula, f de x igual a 5 elevado a x, com o objetivo de encontrar as imagens, os valores de y. E com o valor de x e o valor de y, eu tenho um ponto para eu marcar no plano cartesiano. Então, os valores de x, eles vão variar de menos 2 até 2. Então, eu vou pegar como primeiro valor de x o menos 2. Vou pegar também o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Então, eu tenho esses 5 valores. Lembrando que esse intervalo aqui, ele é um subconjunto do conjunto dos números reais. Então, o x ele pode ser qualquer número real, compreendido entre menos 2 e 2, inclusive as extremidades, porque eu tenho aqui o sinal de igualdade. E aí a gente não pode esquecer que entre o menos 2 e o menos 1, por exemplo, eu tenho infinitos números reais, assim como entre o menos 1 e o 0, entre o 0 e o 1, e entre o 1 e o 2. São infinitos os números reais que eu tenho aqui. Então eu vou pegar esses 5 aqui como parâmetro, para eu poder marcar 5 pontos no plano, e depois eu traçar a minha curva passando por esses 5 pontos. Então o primeiro valor de x que eu tenho aqui é o menos 2. Na função onde tiver x, eu vou colocar o menos 2. E aí eu faço os cálculos. Aqui eu tenho 5 elevado a menos 2. Potência com expoente negativo, eu vou inverter a base. Então o inverso de 5 é 1/5. E eu vou trocar o sinal do expoente. Agora eu vou resolver a potência. 1 ao quadrado dá 1 e 5 ao quadrado dá 25. Então está aí o meu primeiro ponto, menos 2 e 1, 25 avos. Próximo valor de x é o menos 1. Então eu tenho 5 elevado a menos 1. O inverso de 5, 1/5. Troquei o sinal do expoente. 1/5 elevado a 1 dá 1/5. Está aí o meu segundo ponto, menos 1 e 1/5. Quando x for 0, f de x igual a 5 elevado a 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Portanto, o meu ponto 0 e 1. E esse é aquele ponto de interseção da curva com o eixo y. X igual a 1, f de 1 igual a 5 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, o meu próximo ponto, x igual a 1 e y igual a 5. Próximo valor de x é 2, dá 25. Então, está aí o meu ponto, x igual a 2 e o y igual a 25. Agora, eu vou marcar esses 5 pontos no plano cartesiano. Esses 3 pontos aqui são mais fáceis de marcar, porque são valores inteiros. Aqui eu tenho frações, então fica um pouquinho mais difícil de marcar. Mas você pode criar uma escala no seu gráfico, como eu criei aqui. Aqui eu coloquei de 1 em 1 unidade mesmo. Muito cuidado na hora de marcar os pontos, porque a gente já discutiu que essa curva ela nunca vai encostar no eixo x. Porque a gente não tem nenhum valor de x que zera essa função, que tem a imagem igual a 0. Então essa curva ela nunca vai encostar. O ponto ficou aqui muito próximo, mas é porque os valores são valores muito pequenos, mas nunca vão ser iguais a 0. Então eu marco os pontos e agora eu passo uma curva passando por esses pontos. Então está aí o gráfico representativo dessa função no intervalo que vai de menos 2 até 2. Segunda questão. Em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada hora, considerando que há 100 bactérias no início da pesquisa. Esboce um gráfico para as primeiras 6 horas. Então aqui também eu não preciso trabalhar com todos os números reais.
Ele só pediu para a gente construir o gráfico nas 6 primeiras horas. Então eu estou trabalhando aqui com a grandeza tempo. E aí a gente já viu que a grandeza tempo ela admite valores positivos. Para a gente representar o gráfico, a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai montar uma tabela, onde eu vou colocar aqui os valores do tempo, e para cada instante ou para cada hora eu vou ter uma população bacteriana, que eu vou chamar de P. Então, como ele pediu o gráfico para 6 primeiras horas, eu vou colocar aqui de 0 até 6 os meus valores da variável tempo. Então eu tenho aqui o instante inicial, ou seja, quando a gente começa a fazer o estudo, né, fazer a pesquisa, 0. Aqui eu tenho 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas e 6 horas. Uma informação importante que o problema passou foi que há 100 bactérias no início da pesquisa. Então o primeiro valor que eu tenho para a minha população bacteriana é 100. Quando o tempo for igual a 0, ou seja, no início da minha pesquisa, a minha população bacteriana é 100. Uma outra informação importante que o problema passa é que a população bacteriana ela dobra a cada hora. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai ter a população sempre dobrando. Então, no instante 0, minha população era 100. Depois de 1 hora, essa população dobra, ou seja, passou a ser 200. Passou mais 1 hora, a minha população vai dobrar de novo. Então vai ser 400. E esses valores vão dobrando a cada hora. Então 3 horas, 800, que é o dobro de 400. Em 4 horas, a minha população chegou a 1.600. Em 5 horas, minha população chegou a 3.200. E em 6 horas, minha população chegou a 6.400. Reparem que nesse exercício não foi passada para a gente nenhuma fórmula para a gente encontrar esses valores aqui, que são as nossas imagens. E não precisava, porque a informação foi passada aqui, ó. Então não precisei da fórmula para chegar nesses valores aqui, porque agora eu já tenho aqui os pontos para marcar no plano cartesiano. Eu já posso construir o meu gráfico. Eu já marquei aqui todos os pontos dessa tabela aqui. Ou seja, quando o tempo for 0, eu tenho 100 como população bacteriana. Quando t for igual a 1 hora, a minha população dobrou, passou a ser 200. Em 2 horas, minha população dobrou de novo, passou a ser 400. Em 3 horas, 800 e assim por diante. Eu fui marcando todos os pontos e já dá para a gente observar o comportamento dessa curva. Então é só traçar essa curva aí. Uma observação importante é que na hora de fazer o gráfico, reparem que aqui no eixo X, eu usei uma escala de 1 em 1 unidade. Aqui no eixo Y eu já usei uma escala diferente, de 800 em 800 unidades. Isso para facilitar o desenho do gráfico. Agora que a gente já tem o gráfico pronto, uma curiosidade seria, e o exercício não pediu isso, mas a gente pode pensar dessa forma, porque poderia ser uma questão de prova, é você pensar em qual seria a relação que expressa essa função aqui. Então você poderia pensar da seguinte maneira: olha, nós começamos com uma população de 100. Aqui, ó, no instante 1 hora, a nossa população passa a ser o dobro da anterior, ou seja, 100 vezes 2. Lembre-se que dobrar é multiplicar por 2. Então, a cada hora a população vai dobrando. Então, a cada hora a população é o dobro da anterior. Então, aqui eu tinha 100, aqui eu tenho 100 vezes 2. A próxima já seria a anterior, que é 100 vezes 2, vezes 2. Aqui eu também teria o dobro, que seria anterior vezes 2. Então ficaria assim, olha, 100 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Observem que a cada hora eu estou aumentando um fator 2 aqui, porque eu estou pegando a anterior e dobrando de novo. Pego a anterior e dobro de novo. Pego a anterior e dobro de novo. Se a gente observar esses fatores que aparecem aqui, ó, fatores iguais, a gente pode colocar isso como uma potência. Então, eu poderia escrever, por exemplo, 100 vezes 2 como 100 vezes 2 elevado a 1. 100 vezes 2 vezes 2 como 100 vezes 2 elevado ao quadrado. Aqui o 2 aparece 3 vezes, então seria 100 vezes 2 elevado ao cubo.
O 2 apareceu 4 vezes, 100 vezes 2 a quarta. E assim por diante. 100 vezes 2 a quinta, 100 vezes 2 a sexta. Então observa o comportamento aqui que a gente tem como padrão. A gente tem aqui o 100, que é a nossa população inicial, multiplicado por uma potência cuja base é o 2. E eu já destaquei aqui de vermelho para vocês observarem que o número que aparece aqui é exatamente o valor que eu tenho aqui, ó, como o valor do tempo. Então, 1 hora, 2 elevado a 1. 2 horas, 2 elevado a 2. 3 horas, 3 elevado a 3 e assim por diante. Aí aqui em cima, o que eu poderia fazer aqui? A mesma coisa. Concordam que o 100 é o mesmo que 100 vezes 1? E o 1 pode ser representado como uma potência de base 2, ou seja, 2 elevado a 0, já que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então eu teria que também no instante 0, 2 elevado a 0. Seguindo esse padrão aqui, a gente poderia generalizar. Então, a minha população bacteriana P em função do tempo seria igual a 100 vezes uma potência de base 2 elevado a t. Então essa é a nossa lei de formação dessa função. Questão número 3. Ao analisar o efeito de um remédio em uma população de bactérias, verificou-se que a população Y da bactéria, X dias após a exposição ao remédio, poderia ser estimada por meio da função y igual a 8.000 vezes 1/4 elevado a x. Esboce um gráfico para as primeiras 6 horas. Então a mesma coisa, nosso tempo varia de 0 até 6. A nossa fórmula agora já foi dada. E nós vamos seguir essa fórmula para encontrar as populações de bactérias à medida que o tempo vai passando. Então nós vamos construir aqui uma tabela onde eu vou colocar os valores de x para substituir na minha fórmula, encontrar as imagens que são as populações de bactéria a cada hora. Com esses valores de x e de y, eu marco os pontos no plano cartesiano e vou traçar o gráfico. Então, os nossos valores de x são esses. Varia de 0 até 6, já que ele pediu nas 6 primeiras horas. Primeiro valor de x é 0. Então, onde tiver x na função, a gente vai colocar o 0. Portanto, 8.000 vezes 1/4 elevado a 0. 1/4 elevado a 0 dá 1. 1 vezes 8.000 dá 8.000. Então, no instante 0, a população de bactérias são 8.000. Agora, no instante t igual a 1, eu vou substituir o x por 1. Então, 8.000 vezes 1/4 elevado a 1. Lembre-se de resolver a potência primeiro para depois multiplicar. Então, 1/4 elevado a 1 dá 1/4. Agora, eu tenho 1/4 vezes 8.000, ou 8.000 vezes 1/4. Eu multiplico 8.000 vezes 1. O resultado eu divido por 4. Então, vai ser 8.000 dividido por 4, que dá 2.000. A imagem de 2, 8.000 vezes 1/4 elevado a 2. 1 ao quadrado dá 1, 4 ao quadrado dá 16. 8.000 vezes 1, 16 avos. 8.000 vezes 1 dá 8.000. 8.000 dividido por 16 dá 500. Agora a imagem de 3. 8.000 vezes 1/4 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo dá 1 e 4 elevado ao cubo dá 64. 8.000 vezes 1 dá 8.000. 8.000 dividido por 64 dá 125. Vocês podem usar uma calculadora para fazer esses cálculos. F de 4, 8.000 vezes 1/4 elevado à quarta potência. 1 elevado a 4 dá 1. 4 elevado a 4 dá 256. 8.000 vezes 1 dá 8.000, dividido por 256 dá 125 quartos. Essa é uma fração que eu vou simplificar para chegar nessa aqui. Essa é a forma irredutível dessa fração. Se eu quiser, eu posso fazer a divisão e chegar no número decimal 31,25. Talvez para construir o gráfico fica mais fácil você enxergar dessa forma. Próximo valor de x é 5. Então, a imagem de 5, eu vou fazer os cálculos. 8.000 vezes 1/4 elevado à quinta. 1 elevado a 5 dá 1. 4 elevado a 5 dá 1.024. Então, eu tenho 8.000 dividido por 1.024.
também uma fração que eu vou simplificar e chegar em 125/16. Fazendo essa divisão na calculadora, 7,81. O último valor do tempo é 6, então eu tenho x igual a 6, 8.000 vezes 1/4 elevado a 6. 1 elevado a 6 dá 1, 4 elevado a 6 dá 4.096. 8.000 dividido por 4.096. Simplificando a fração, 125/64. Fazendo essa divisão na calculadora, 1,95, valor aproximado. Bom, agora que eu tenho esses valores aí, eu posso marcar os pontos no plano cartesiano. Então, o meu plano cartesiano ficaria mais ou menos assim. Eu usei uma escala aqui, observem que aqui está variando de meio em meio. Aqui a gente pode observar que como o valor de A é um número compreendido entre 0 e 1, a minha função ela vai ser decrescente. A gente observa o comportamento dos pontos aqui para a gente passar a nossa curva por esses pontos. Então está aí o nosso gráfico. Eu tenho aí o intervalo de 0 até 6 horas, a população bacteriana com esse comportamento. À medida que o tempo foi aumentando, vocês observaram a população diminuindo. Isso é uma característica de uma função decrescente. Obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.